Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos iniciando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos tratando a respeito das promessas de Deus. E hoje eu gostaria de comentar com vocês a lição de número 1, onde vai se tratar acerca das promessas de Deus. E o nosso texto áureo encontra-se ali em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Isaías, do capítulo 55, versículo 6 ao versículo de número 13, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante vossa face, e todas as palavras do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Meus queridos, nós vamos tratar hoje a respeito das promessas de Deus, o que é promessa, o que eu preciso fazer, qual é a contrapartida do homem para que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. Nós vamos trabalhar também um pouquinho a respeito de promessas condicionais, promessas incondicionais. Nós vamos falar também a respeito do porquê nós podemos confiar nas promessas de Deus e porquê nós não podemos confiar nas promessas dos homens. Nós vamos tentar trabalhar aqui neste vídeo, e eu peço a você que está acompanhando que já deixe o seu like, curta, comente, compartilhe, para que nós venhamos aí trabalhar e expandir este projeto da Escola Bíblica Dominical. Então, eu gostaria já de ler a introdução com vocês. Introdução: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Bom, primeiramente, para nós adentrarmos no assunto, nós precisamos saber e entender o que é promessa, né? E a promessa seria basicamente o ato ou efeito de prometer. Prometimento, promissão, é uma declaração em que se anuncia a outrem ou a si mesmo uma ação futura ou intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. Então, promessa seria basicamente o ato declaratório de Deus sobre o futuro que tem por objetivo a concretização. E durante toda a Bíblia você vê Deus fazendo promessas aos seus filhos, aos seus eleitos.
Em Gênesis capítulo 3, nós vemos Deus fazendo uma promessa de que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente. Você vê Deus fazendo promessas a Noé, Gênesis capítulo 6, após o dilúvio. Deus promete a Noé que não destruirá mais o mundo com água, e como sinal dessa promessa tem ali o arco-íris, como sinal dessa promessa de Deus para com Noé. Você vê promessas de Deus aos patriarcas. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ele faz uma promessa que ele seria pai de nações, pai de multidões, e consequentemente, por meio dele, a maior promessa de todos se cumpriria, porque da descendência de Abraão viria o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. Você vê promessas por meio dos patriarcas, você vê promessas por meio dos profetas, você vê Deus trabalhando de forma notória promessas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em Salmos, em Provérbios, nos livros históricos, nos livros poéticos, principalmente nos livros proféticos, tá? Então, Deus, durante a história da humanidade, sempre trabalhou com promessas. E essas promessas divinas, essas promessas de Deus, elas se cumprem. E algumas promessas, chamadas de promessas condicionais, que nós vamos falar com mais detalhes hoje, elas dependem da ação do homem para se concretizar. Elas dependem de um posicionamento de fidelidade do homem para se concretizar. E é disso que nós vamos falar. E eu quero iniciar com vocês tratando a respeito da diferença das promessas humanas e das promessas de Deus. A própria Escritura diz em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo de número 5, que maldito é o homem que confia no homem, né? Ou seja, quando o homem nos faz uma promessa, ele tem absolutamente todos os motivos para... Tem basicamente todos os motivos para não se concretizar. Por quê? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, versículo 10, diz que no coração do homem há engano e até perversidade. Então nós sabemos que o homem ele é marcado pelo vírus do pecado de Adão, e pelo fato do homem ser marcado pelo vírus do pecado de Adão, ser depravado, o seu coração muitas das vezes abre espaço para o engano e para a mentira, a imoralidade. E, consequentemente, pelo fato do coração do homem, muitas das vezes, abrigar engano e perversidade, não dá para se crer e se acreditar nas promessas que saem da boca do homem. Por isso, que em Jeremias capítulo 17, versículo 5, o Senhor Jesus, o próprio Deus, diz que maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Porque no coração do homem há engano, né? A própria Escritura diz que o coração do homem é fonte de engano, é fonte de perversidade. E por conta disso, se torna aí incapaz, né? O homem se torna incapaz de prometer todas as vezes e cumprir 100% de todas as suas promessas, porque a sua natureza é enganosa. O seu coração, muitas das vezes, abre espaço para o engano, para a mentira e para a perversidade. Tá? Então, por que nós não podemos confiar nas promessas que saem da boca do homem? Por quê? Porque a própria Escritura diz, o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 trata da perversidade do coração do homem, quem o homem é, a depravação que o homem se encontra, o estado depravado que o homem muitas das vezes se encontra, e por conta disso, mesmo que ele tenha sido transformado, às vezes ele pode abrir alas ali para o engano, para a mentira, né? Porque por mais que nós tenhamos sido transformados, nós ainda não estamos em um corpo glorificado e, consequentemente, alguma vez ou outra, o nosso coração muitas das vezes vai ser dominado ali pelo engano. Por isso que nós precisamos da santificação progressiva para que possamos nos tornar cada vez mais santos, mais puros, mais limpos para agradar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Mas algumas vezes na nossa vida, o nosso coração pode ter ali uma pitadinha de engano, porque nós ainda temos a semente do pecado de Adão. E nós só nos veremos livres do pecado, da mentira, da imoralidade, quando nós tivermos os nossos corpos transformados no arrebatamento da igreja, onde os nossos corpos será limpo de toda e qualquer presença e vestígio do pecado. Mas por conta deste motivo, do vestígio do pecado que ainda há no coração do homem, se torna basicamente impossível o homem cumprir todas as suas promessas. Não deveria ser assim? Não deveria. Mas o homem,
Muitas das vezes ele pode se enganar, enganar a si mesmo e enganar ao próximo. Então nem todas as promessas que o homem faz ele vai ter capacidade de cumprir. Por quê? Porque o seu coração ele ainda tem ali um vestígiozinho do pecado que precisa ser limpo por meio da santificação progressiva, tá? Olha aqui o que o comentarista da revista diz, que é o pastor Elinaldo Renovato, um grande teólogo. Ele diz assim: a definição de promessa no subitem 1 refere-se à promessa no sentido humano, né, o ato ou efeito de prometer. Segundo o caráter de quem promete ou das circunstâncias e o contexto vivenciado pela pessoa que promete algo, a promessa poderá ser cumprida ou não. Normalmente, quando as promessas são feitas por homens políticos, com honrosas exceções, elas tornam-se realidade. Quantos ficam decepcionados por terem acreditado em promessas feitas por homens em quem depositaram a sua confiança? Quantos se frustraram depois de anos ou meses de casamento ao verem que tudo o que foi prometido na cerimônia, seja no cartório, seja na igreja, não foi cumprido? Por isso está escrito, Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, versículo 9, versículo 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. Este é o motivo por que as promessas humanas falham. O coração, ou seja, o interior do ser humano, é enganoso, falho e até perverso, como diz a palavra de Deus. Então, Jeremias capítulo 17, versículo 9, versículo 10, nos mostra o porquê as promessas humanas falham. E está lá no versículo 9, que o coração do homem ele é enganoso, falho e muitas das vezes até perverso. Então, o fato das promessas humanas muitas das vezes não serem concretizadas é por esse motivo. O coração do homem ele é enganoso, o coração do homem ele é perverso, o coração do homem é fonte muitas das vezes de perversidade, de engano, e isso impede muitas das vezes das promessas que o homem fez a você não se concretizarem, não se cumprirem, tá? E por isso que é basicamente um erro nós, seres humanos, confiarmos na palavra de outro homem. Porque muitas das vezes as pessoas nos prometem algo, não cumprem, e nós nos entristecemos por conta disso. O quanto nós, segundo a palavra de Deus, não deveríamos nos entristecer por promessas humanas que não foram cumpridas. Porque é mais fácil uma promessa do homem não se cumprir do que se cumprir. Porque o coração do homem é fonte de engano, fonte de perversidade. Por isso que o escritor diz, por isso que o profeta Jeremias diz que o homem que confia no outro homem também é maldito. Por conta disso. Porque muitas das vezes o ser humano, o homem, se entristece, o homem acaba prometendo algo e não cumprindo isso, causa tristeza no nosso coração. O que não deveria acontecer, porque a própria Escritura diz que a única fonte da promessa em que nós podemos ter certeza e confiança é o Senhor Jesus, porque na natureza dele há imutabilidade, a perfeição. A Bíblia diz que o Senhor vela pela tua palavra. As Escrituras dizem que o Senhor ele é imutável. Então, quando ele promete, ele cumpre. Então, a única fonte de promessa em que nós podemos confiar 100%, com certeza, convicção, era o próprio Deus, porque a sua natureza, ela é poderosa, ela é divina, ela é imutável, ela é onipotente, ela é onisciente. Então, as promessas de Deus são as promessas pela qual nós podemos confiar, com certeza que se cumprirão. Ok? Então, vamos lá. No tópico primeiro, tópico 1, um convite de Deus, um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque.
essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essa promessa. Então, no nosso texto de referência, no texto de Isaías, capítulo 55, ao qual nós fizemos a leitura, no versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então aqui você observa que o profeta Isaías, ele enfatiza não a ação do homem, mas a palavra de Deus. É a palavra de Deus que não volta vazia. E por que a palavra de Deus ela não pode voltar vazia? Tem um motivo. Porque o Senhor, ele é poderoso, ele é santo, ele é divino, ele é imutável. Então aquilo que ele fala, aquilo que ele diz a respeito de nós, a respeito do nosso futuro, não pode voltar vazio, porque senão iria contra a sua própria natureza. E qual que é a natureza de Deus? A natureza dele é uma natureza santa, pura, inerrante, ou seja, o nosso Deus não erra, nele não há sombra de variação. Então, esse é um pilar que faz com que nós confiemos em toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que eu posso confiar nas promessas de Deus? Por conta da santidade, da inerrância, da imutabilidade do próprio Deus, que quando libera uma palavra, uma promessa sobre a nossa vida, nós podemos ter a plena certeza e a plena convicção de que ela se cumprirá, de que ela se concretizará. Porque Deus é o pilar de toda a santidade, de toda a inerrância, de toda a imutabilidade. Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus não volta atrás na sua palavra, Deus não volta atrás nos seus decretos, nos seus propósitos, Deus não volta atrás naquilo que diz, porque tudo que ele fala, faz, decreta e promete é santo, justo, verdadeiro, genuíno. Então por que nós podemos confiar na palavra de Deus? O profeta Isaías diz aqui, em Isaías capítulo 55, versículo 11, assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é perfeita e ela é poderosa. É por isso que eu posso confiar na promessa de Deus. Porque quando Deus ele lança uma palavra com o objetivo de fazê-la cumprir. Só que aqui no final do tópico primeiro, nós vemos que existem alguns passos do ser humano para que as promessas venham se concretizar, tá? Ainda nessa lição, nós vamos tratar com mais profundidade a respeito das promessas condicionais e das promessas incondicionais. E as profetas condicionais, ou seja, são aquelas promessas que dependem de ação do homem para se concretizar, elas dependem com que nós tomemos algumas ações quando Deus nos faz uma promessa, tá? Então, o escritor da revista diz, contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos as promessas de Deus. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estar perto. Então, qual é a primeira ação que o ser humano, ao receber uma promessa condicional da parte de Deus, deve fazer? Primeiro, buscar ao Senhor. Eu preciso ter uma vida de plena comunhão com Deus para que as promessas de Deus venham se concretizar na minha vida. Você observa, por exemplo, no caso do grande Moisés, o grande legislador do povo de Israel, que não viu, que não entrou na terra do Egito, que não viu a promessa se cumprir na sua vida, porque não cumpriu os requisitos e as condições pela qual Deus exigiu para que para que ele visse a promessa se concretizar na sua vida. Diferente, por exemplo, do próprio Abraão. Nós vamos falar aqui a respeito de Abraão. Em Gênesis, no capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa, o texto diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 12 do livro de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, primeiro Deus dá uma ordem.
Segundo, Deus faz a promessa, versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, no versículo 1, Deus dá uma ordem a Abraão. No versículo 2 e no versículo 3, Deus faz uma promessa a Abraão. No versículo 4 diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Então ele cumpre a ordenança divina feita no versículo 1. E por isso que Abraão vivenciou ali as promessas de Deus, porque ele ouviu a ordem de Deus, recebeu a promessa de Deus no versículo 2 e no versículo 3, e no versículo 4, para que essa promessa viesse se concretizar, ele ouve a voz de Deus, cumpre a ordenança de Deus e sai da onde ele estava para um lugar que o Senhor iria lhe mostrar. Então, sim, de fato, existem promessas na nossa vida que são condicionais, são promessas que dependem das nossas ações para se cumprir. Foi aqui no caso de Abraão. Foi no caso descrito aqui de Isaías capítulo 55. Nos versículos 1, a partir do versículo 6, o texto diz que nós podemos confiar na promessa que sai da boca de Deus, porque as palavras que saem da boca de Deus, elas não voltam vazias, sem antes cumprir o objetivo pela qual ela foi enviada. Só que no versículo de número 6, o texto diz que, da mesma forma que Deus faz a promessa, é necessário nós estarmos submissos às suas ordenanças para que essa promessa venha a se concretizar. Então, é muito fácil Deus nos fazer uma promessa de que você tem uma chamada de Deus, uma chamada divina da parte de Deus, que você foi chamado para pregar, foi chamado para cantar, se você não desempenha as ordenanças que Deus lhe deu para que essa promessa venha a se concretizar. Então, se você tem uma chamada no ministério da palavra, por exemplo, se você não ter uma vida intensa de clamor, de busca, de oração, de intimidade com Deus, você não vai ver essa promessa se concretizar. Se você tem um chamado para louvar a Deus, para cantar ao Senhor, louvar, engrandecer, adorar ao Senhor, mas você não se coloca em submissão à vontade de Deus, aos desígnios de Deus, às ordens de Deus, você nunca vai ver essa promessa se cumprir. Então, um dos requisitos, a partir da perspectiva de Isaías capítulo 55, para que a promessa venha se concretizar, um desses requisitos é estar submisso à vontade do Senhor, buscando a Ele de todo coração. Outro requisito também para que a promessa se concretize na sua vida é a necessidade do arrependimento. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, o primeiro requisito para que a promessa se cumpra na nossa vida é buscar ao Senhor. Segundo requisito é se arrepender. Não adianta você querer ver as promessas de Deus se concretizar na sua vida se você vive na prática do pecado, se você não tem interesse em abandonar a prática do pecado e se humilhar com arrependimento debaixo das poderosas mãos do Senhor. Aqui diz: na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor, porque Ele é poderoso para nos perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Seus caminhos são mais altos do que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimentará júbilo, florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Então, as promessas que a Bíblia nos mostra, a promessa que Deus nos faz, são aquelas promessas, são palavras direcionadas àqueles que tiveram um encontro genuíno com o Senhor. E aqueles que tiveram um encontro genuíno com o Senhor passaram pelas águas do arrependimento.
Então, aqueles que tiveram um encontro genuíno com Deus, ele busca Deus. Segundo, ele se arrepende dos seus pecados. Porque as promessas que são lançadas sobre as nossas vidas, as promessas que as Escrituras nos mostram, que estão reservadas e separadas para nós, são direcionadas apenas, exclusivamente para aqueles que foram lavados e regenerados pelo poder do Senhor Jesus. Ok? Vamos agora para o tópico de número 2. O tópico de número 2 é muito legal. Por que o tópico 2 é muito legal? Porque agora nós vamos entender o porquê que nós podemos confiar nas promessas de Deus. Existe um motivo, existe um porquê. Por que nós podemos confiar na santa promessa de Deus? Para isso, nós precisamos conhecer uma disciplina da teologia sistemática chamada de teontologia. Dentro da teontologia, que é a doutrina, que é o estudo do ser de Deus, nós estudamos os atributos de Deus, que a gente chama de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus compartilha com o homem. Amor, paz, longanimidade, misericórdia. São atributos que Deus, por sua graça, compartilha com o homem. E os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que são apenas características de Deus, da sua divindade, da sua natureza. Tá? Enquanto a gente estuda os atributos de Deus, nós entendemos o porquê que nós podemos confiar nas suas promessas. Tá? Inclusive, eu vou deixar por aqui, ainda não sei onde, mas eu vou deixar por aqui uma indicação de uma obra chamada Os Atributos de Deus, do teólogo A.W. Pink, onde ele descreve os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Quando nós estudamos esses atributos por meio das Escrituras, nós temos a plena consciência, a plena convicção de que nós podemos confiar na palavra de Deus. Por que eu posso confiar nas promessas de Deus? Por que as Escrituras elas fazem promessas e por que eu vou crer que essas promessas vão se concretizar? Primeiro, nós vamos ter essa certeza porque Deus é infalível. O homem, ele falha. Por que o homem falha? Já foi dito no início da nossa aula. O homem falha porque ele é pecador, porque ele está ainda sob o corpo do pecado, né? O seu coração ainda não foi totalmente transformado, né? Porque o homem ainda tem o resquício do pecado de Adão dentro de si, por isso que ele precisa constantemente se santificar, que a gente chama de santificação progressiva. Então o homem falha. Então nós não podemos confiar nas promessas do homem porque ele falha, diferente de Deus. Deus, ele é infalível, ele não erra e ele nunca falha, né? Dá só uma olhadinha aqui no comentário do pastor Elinaldo Renovato a respeito da infalibilidade de Deus. Deus não falha nas suas promessas porque ele não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Quando o Senhor promete alguma coisa a uma pessoa, a um povo ou a sua igreja, ele realiza de modo real e inevitável por causa da sua onipotência. Então as Escrituras nos deixam claro que nós podemos confiar nas promessas de Deus porque ele possui atributos e características que o homem não tem. O homem é falível, Deus é infalível. No homem há dúvidas, em Deus não há nem sombra de dúvida, nem sombra de variação. O homem pensa de uma determinada forma hoje e amanhã ele já mudou. E amanhã ele já não pensa mais daquela forma. A gente vê muito isso na época de eleição, né? Na eleição passada, um candidato pensava de uma forma, mas como na eleição presente o cenário mudou, ele já não pensa mais daquela forma. Agora ele pensa de uma outra forma, né? Então o homem há nele sombra de dúvida, sombra de variação. O homem muda os seus pensamentos, as suas ideias, as suas convicções,
de acordo com a conveniência. Deus não. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que em Deus não há nem sombra de variação e nele não há mudança. Então por que nós podemos confiar nas promessas de Deus, confiar no seu poder, confiar no seu agir, confiar no seu operar? Porque aquilo que Deus falou há 2000 anos atrás continua válido até os dias de hoje. Ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, ele continua o mesmo hoje e ele continuará para sempre da mesma forma. Então por que eu posso confiar em Deus? Porque ele não muda. Nele não há sombra de dúvidas e não há sombra de variação. Então aquilo que ele prometeu para a sua igreja há 2000 anos atrás, eu posso levar em consideração hoje, porque nele não há mudança. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos ter a certeza e a convicção de que aquilo que Ele nos prometeu se concretizará se nós estivermos debaixo da sua soberana mão. Nós podemos ter a plena convicção, a plena certeza de que tudo se concretizará na nossa vida, tudo aquilo que saiu da boca de Deus se concretizará em nosso ser, em nossa vida, porque nele não há mudança, nele não há dúvida, nele não há sombra de variação. Ele é infalível, ele é imutável. Mas tem mais um motivo pela qual eu posso confiar nas promessas de Deus. Está lá em Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então a onipotência de Deus, a onipotência do Senhor, tranquiliza o meu coração a respeito das suas promessas. O que é a onipotência? É o poder. Deus tem todo o poder. E se for preciso, ele para céu, para a terra, ele age sobre a natureza apenas para que a sua palavra venha se cumprir. Então a sua onipotência, ela é algo que deve nos consolar a respeito das suas promessas. Agindo ele, quem vai impedir? Meus irmãos, quem impedirá o agir de Deus? Ele é dono de todo o poder. Ele está acima de tudo, ele está acima de todo, ele está acima da ciência, ele está acima da política, ele está acima de governos, ele está acima de palácios, de reinos, de impérios, ele está acima da ciência, ele está acima de tudo. Agindo ele, se ele quiser fazer, se ele quiser operar, se ele quiser trabalhar, ele vai fazer. E essa característica exclusiva de Deus, que é a sua onipotência, deve nos causar o quê? Tranquilidade, consciência de que tudo Deus pode fazer por meio da sua onipotência. Terceiro motivo pela qual eu posso confiar nas promessas de Deus. A palavra dele, ela não falha. Olha, dá só uma olhadinha no que diz no texto de Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23, versículo de número 14. Que diz assim: E eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Meu irmão, isso deve encher o nosso coração de alegria. E por que muitas das vezes você fica ansioso? Porque a promessa ainda não se cumpriu. Às vezes você não consegue nem dormir por conta, olha, Deus me prometeu, Deus falou, mas ainda não se cumpriu. Por que você ainda vive ansioso se a Bíblia diz que todas as palavras, nenhuma delas vão cair por terra, porque essas palavras saíram da boca de Deus e a palavra de Deus, ela não falha. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 10 e versículo 11, no texto ao qual nós fizemos menção na leitura bíblica em classe, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra
que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual eu enviei. Então, se Deus mandou uma palavra, se Deus fez uma promessa, ela não vai voltar sem antes cumprir o objetivo pela qual ela foi enviada. Então, você precisa se acalmar, você precisa se tranquilizar, você precisa acalmar o seu coração, você precisa se tranquilizar na sua alma, você precisa voltar a dormir, voltar a descansar no Senhor, porque a palavra que Ele envia, a promessa que Ele faz, ela não vai voltar vazia sem antes cumprir pela qual, o motivo, o objetivo pela qual ela foi enviada. Então descansa no Senhor. A promessa de Deus não falha, a palavra de Deus não falha, porque sob Ele está toda a plenitude da divindade. Você precisa aprender a confiar no Senhor, caro irmão. Você precisa aprender a confiar nas promessas do Senhor. Às vezes você confia na promessa do homem que falha, que erra, né? Às vezes você confia nas promessas humanas que vivem caindo por terra por conta da falibilidade das promessas humanas. Você confia em político, você confia na palavra do médico, você confia na palavra da ciência, mas você não consegue confiar na palavra que sai da boca de Deus, que é uma palavra infalível. O médico pode falar e pode voltar atrás. O cientista pode falar e pode voltar atrás. O político, que é o que mais acontece, pode falar e depois voltar atrás. Mas Deus não. Nele há toda a plenitude da verdade. Então nós podemos confiar naquilo que sai da boca dele. E nós, seres humanos, temos a facilidade de confiar naquilo que sai da boca do homem, mas nós não temos capacidade de confiar em Deus. Nós não temos capacidade de confiar na sua promessa, na sua palavra. Que tipo de crente é você que confia na palavra do homem, que confia na palavra do médico, que confia na palavra do ser humano, mas não confia na palavra poderosa que sai da boca de Deus? Que tipo de crente você é? Você precisa rever os seus conceitos a respeito do seu cristianismo e a forma com que você está o vivendo. Meus irmãos, agora nós vamos para o tópico 3. Vamos tratar sobre os tipos e propósitos das promessas de Deus. No tópico 1, nós temos a respeito das promessas incondicionais, que nós chegamos a tratar no início da aula, e agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais com vocês a respeito disso. O que são as promessas incondicionais? São aquelas promessas que independem das circunstâncias, do tempo, do destinatário, elas vão se cumprir, independente da ação do homem. Independente do tempo, independente das estações, independente das circunstâncias, elas vão se concretizar. Por exemplo, nós temos em Miqueias capítulo 5, versículo 2, um relato que fala sobre o nascimento, uma promessa que fala a respeito do nascimento de Jesus, do local do nascimento de Jesus, que foi em Belém da Judéia. Nós temos um outro exemplo da promessa do nascimento virginal de Cristo, que já havia sido profetizado pelo profeta Isaías, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Nós temos outro exemplo em Daniel capítulo 7, em Isaías capítulo 7, versículo 14, que o Messias se chamaria Emanuel. Isso se concretizou de forma independente se os judeus criam, se não criam, tá? Então são promessas que foram cumpridas independente da circunstância, das razões, da localidade, das circunstâncias, do contexto ao qual estava-se inserido, ok? Então são promessas que foram feitas e que se cumpriram de forma incondicional, independente das condições humanas a qual cercavam ali o contexto desses acontecimentos. Então em Isaías capítulo 53, por exemplo, nós vemos o relato, uma promessa a respeito do sofrimento do Messias, né? De que ele foi enviado como ovelha muda, um matadouro, enfim. Tudo isso se concretizou, se cumpriu de forma incondicional. Então, dentro das promessas incondicionais, existem dois grupos. As promessas incondicionais que já foram cumpridas, como, por exemplo, essas que envolvem a vinda de Cristo e o Messias, que envolvem o sofrimento do Messias, que envolvem o local de nascimento do Messias, que envolve o nascimento virginal de Cristo. São promessas incondicionais que foram feitas no Antigo Testamento e que se cumpriram no Novo Testamento. Tá? Então, dentro das promessas incondicionais, nós temos dois grupos. As promessas incondicionais que foram cumpridas e as promessas incondicionais que não foram cumpridas. Como, por exemplo,
Há também promessas proféticas que não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Tá? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 ao versículo 17, nós temos o relato de que no dia do arrebatamento da igreja, os mortos vão ressuscitar em corpos transformados e os que estiverem vivos serão transformados ali em seus corpos. É uma promessa incondicional, ou seja, que vai acontecer independente das circunstâncias, mas ainda não se concretizou, ok? Ainda não se cumpriu, diferente das promessas que já se cumpriram lá por meio do Messias. Então, Isaías 53, Isaías capítulo 9, Miqueias capítulo 5, todas essas promessas que envolvem o Messias, local de nascimento, nascimento virginal, o sofrimento do Messias, todas essas promessas incondicionais já foram cumpridas. Agora existem as promessas incondicionais que não foram cumpridas. Essas promessas, por exemplo, a transformação dos corpos dos que estiverem vivos no arrebatamento da igreja e a ressurreição dos que morreram em Cristo, que também vai ser um milagre que ocorrerá no momento do arrebatamento da igreja. Essas são promessas incondicionais, ou seja, nós temos absoluta certeza que vai se concretizar, que vai acontecer porque é uma promessa fiel, viva, que encontra-se lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, então vai se cumprir independente do contexto, independente do homem querer ou não, vai se cumprir, vai se concretizar. Outro exemplo é muitas promessas que se referem à escatologia bíblica, por exemplo, o arrebatamento vai acontecer, o tribunal de Cristo vai acontecer, o juízo final vai acontecer, já foi predito, já foi premeditado, já foi falado pelos profetas do Antigo Testamento e pelos profetas e apóstolos do Novo Testamento, tá? Por exemplo, quando a gente estuda o texto de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 26, quando Daniel fala a respeito das 70 semanas de Daniel, ele fala de promessas incondicionais que se cumpriram no decorrer da história, tá? Então, quando ele trata a respeito das 70 semanas de Daniel, ele trata das promessas que se cumpriram no tempo de Neemias, no tempo de Esdras, ele trata também das promessas que se concretizaram a respeito do Messias que veio à Terra, morreu, ele trata também a respeito das promessas da destruição do templo em 70 depois de Cristo, e ele trata ali da última semana de Daniel, que é a grande tribulação, que é uma promessa que não se concretizou ainda, mas vai se concretizar. Então a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, tanto ímpios quanto santos, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o milênio, todas essas são promessas que ainda não se concretizaram, mas vão se concretizar. Por quê? Porque são promessas incondicionais. Independe do cenário, independe do homem querer ou não, essas promessas, elas vão se concretizar, ok? E também nós temos ali as promessas condicionais, no tópico 3.2, que diferente, obviamente, das promessas incondicionais, as condicionais dependem das circunstâncias, do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Então, ao longo da Bíblia, encontramos promessas condicionais, promessas como, por exemplo, de saúde plena ao povo judeu, que está condicionada à obediência, tá? Então, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Êxodo 15, 26, Deus faz uma promessa de saúde plena ao povo judeu que dependeria da sua obediência. Olha o que diz aqui o texto. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então aqui Deus faz uma promessa de plena vida, plena saúde ao povo de Israel, se eles obedecessem a sua voz. Então você percebe que aqui a promessa de Deus está condicionada à obediência do povo. Ok? Então isso é promessa condicional. É aquela promessa que para se cumprir depende ali da ação humana, da obediência humana. Outro exemplo encontra-se lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, um texto célebre de Deuteronômio, versículo 1, que diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mais uma vez, as bênçãos do Senhor, a promessa acerca das bênçãos do Senhor
condicionadas a quê? A obediência do homem. Ok? Gente, ficamos por aqui hoje. Semana que vem nós vamos tratar a respeito das promessas de Deus sobre o povo de Israel. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com outras pessoas e vamos expandir aí este conteúdo de Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo te abençoe.